galera, beleza? A receita de hoje está top demais. Sabe quando bate aquela fominha e você pensa, podia comer um pastel de feira hoje? Então, essa receita, ela está super fácil, extremamente gostosa e a cara da riqueza. Gente, faça pastel de feira em casa. Apenas 3 ingredientes. Vocês vão ver que praticidade e que delícia que fica esse pastel. Bora lá aprender essa receitinha? Então, para fazer essa delícia de pastel, nós vamos precisar de apenas 3 ingredientes, que são as 2 xícaras de chá de farinha de trigo, sal a gosto, que eu utilizei mais ou menos umas 5 gramas de sal, e uma lata de creme de leite, que também pode ser uma caixinha de creme de leite. E aí a quantidade de farinha de trigo, você vai utilizar de acordo com a quantidade de creme de leite que você está utilizando. No caso aí eu utilizei a lata de creme de leite com o soro mesmo, e utilizei quase as 2 xícaras de farinha de trigo, porque aí você vai polvilhar, né? Você vai abrir a massa. Então eu não cheguei a utilizar as 2 xícaras completas, mas foi quase 2 xícaras. Por isso que eu já arredondo para você utilizar conforme a necessidade. Então, para iniciar nossa receita, nós vamos colocar na nossa bancada 1,5 xícaras de farinha de trigo. Então, já de cara a gente vai utilizar 1,5 xícaras dessa farinha. Então, já pode colocar direto na bancada. E aí, nessa farinha nós vamos abrir como se fosse um buraco no meio dela para a gente poder acrescentar o nosso creme de leite junto com o sal. Então não precisa ser tão perfeito não, ó. Formou um buraquinho lá no meio, acrescenta o creme de leite. Acrescenta o nosso sal também, que é a gosto, né? E aí, nós vamos mexer aos poucos. Então, a gente vai pegando a farinha das bordas e vai colocando pro meio, tá vendo, ó? Vai puxando a farinha da borda e vai acrescentando pro meio. E daqui a pouco a gente pode mexer tudo, ó. Ele vai formar como se fosse uma farofinha. Ele não vai ficar tão pegajoso nas mãos. Só um pouco, né? Porque o creme de leite tá em menor quantidade do que a farinha. Então, a gente vai fazendo isso, né? Juntando toda a massa até formar uma massa bem homogênea, que vai estar tudo bem juntinho. Gente, o legal é que é muito rápido para fazer essa massa, porque aí não é nem sovar nesse momento, é só juntar mesmo para formar a massa em si. Então é um processo muito rápido. Aqui já se formou, tá vendo a nossa massa? Mas ela ainda tá grudando um pouco nas mãos. Então a metade da farinha que sobrou, eu vou polvilhar sobre a bancada, né, para ela não ficar grudando tanto. E aí eu vou sovar aos poucos, jogando farinha, polvilhando farinha. Se houver necessidade, se você vê que tá grudando muito nas mãos ainda, você polvilha mais farinha e sova essa massa. Mas se você sentir que já não gruda nas mãos, aí você apenas sova, você não coloca mais farinha nessa massa, tá bom? Então eu tô utilizando aí a farinha que eu joguei sobre a bancada, tô sovando para deixar a massa bem lisinha, que é o que a gente deseja nesse momento, e a gente vai fazendo isso com toda a calma. Se você estiver curtindo a nossa receita, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva também no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades, claro, se você ainda não é inscrito. Então aqui a nossa massa ela já tá ficando no ponto, ela já tá ficando lisa, mas ainda falta um pouco mais. E ela já não gruda mais nas mãos, porém ela gruda na bancada. Então por isso eu polvilho um pouco mais de farinha somente sobre a bancada, não mais sobre a massa. E aí a gente vai sovar um pouco mais até que ela fique completamente lisa. Mas nas mãos ela já não gruda mais, então isso é importante, é maneirar a farinha agora, porque senão a sua massa ela vai ficar dura e o seu pastel ele não vai ficar crocante, não vai ficar aquele pastel leve, né? Ele vai acabar ficando maçudo. Então, nesse momento, você só usa a farinha quando grudar mesmo na bancada, quando for necessário, e sova muito bem para deixar ela bem lisinha. E aí é o que eu sempre falo para vocês, ó, não tá grudando nada nas mãos, mas o que eu sempre falo para vocês é que não precisa de colocar força na massa. Muita gente fala, eu não gosto porque você tem que ficar fazendo força. Não tem, é só o jeito que você vai sovando a massa, que você vai colocando ela de um lado para o outro, que faz com que ela fique perfeita, que ela fique fofinha, que ela fique leve. Não precisa colocar força. Então é um processo muito legal de se fazer.
Então aqui a gente já chegou no ponto que a gente gostaria. Vou fazer uma bolinha com ela com as mãos. Tá vendo? A gente vai ajeitando, vai virando ela para formar uma bolinha bem bonitinha. E olha como ela tá lisinha, como ela tá fofa. Ela tá perfeita, essa massa. Ela é uma massa muito fácil de se trabalhar, gente. Muito fácil mesmo. Vocês vão ver para abrir, é muito fácil. Então olha como ela tá bonita. Então nesse momento a gente vai reservar essa massa porque a gente vai levar ela na geladeira. Mas eu gostaria de mostrar para vocês, olha quanto me sobrou de farinha ainda, ó. Então eu vou só usar essa farinha para polvilhar um pouco na hora de abrir essa massa, mas me sobrou aquilo. Então por isso é importante vocês dosarem na hora de colocar a farinha de trigo, tá? Não exagerem na farinha. Aqui eu tenho um saco de colocar alimento, aquele plástico mesmo que a gente guarda alimento simples. E eu vou colocar a nossa massa dentro desse plástico. Sem segredo nenhum, não precisa nem amarrar, não precisa fechar. É só a gente ajeitar certinho para deixar ele bem rente a nossa massa. E aí a gente vai levar a geladeira por uns 30 minutinhos. A geladeira mesmo, tá? Não no freezer. Leva na geladeira e deixa por uns 30 minutos. E depois desse tempo a gente volta para abrir a massa. Então já se passou os 30 minutinhos de geladeira. Eu vou tirar essa massa do plástico. E aqui eu vou utilizar a nossa farinha, ainda que sobrou da xícara, para polvilhar sobre a bancada, né? Pra gente colocar a massa por cima dessa farinha polvilhada, já que a gente vai abrir. Então a gente vai precisar um pouco de farinha para não grudar no rolo, né? Ou na garrafa, que é como eu vou abrir aí. Olha como ela tá bonita ainda, ó. Ela tem um brilho a mais, né? Depois que ela volta da geladeira. E aí a gente polvilha um pouco de farinha também por cima dessa massa. E também polvilha farinha no rolo ou na garrafa. Da forma que você for abrir, você coloca um pouco de farinha sobre o utensílio que você vai utilizar. Então aqui não tem segredo, é só colocar o rolo para frente e para trás, para os lados. Virar essa massa de vez em quando para que ela não grude, se bem que é bem difícil de grudar essa massa porque ela é perfeita para se trabalhar. Além dela abrir muito fácil, ela não fica grudando na bancada. Então a gente abre ela bem fina, mas também não exagera, porque se abrir muito, ela vai rasgar na hora da gente colocar nosso recheio. Então procura deixar ela fina, mas modere, sabendo que na hora que você vai colocar o seu recheio, pode rasgar essa massa, né? Então tem que deixar ela no meio termo aí. Então, pessoal, como essa massa rende bem, ela ficou bem grande, tá vendo? Então, para facilitar na hora de moldar os pastéis, eu vou cortar ela ao meio. E aí eu vou separar uma parte para eu fazer depois, né? Com essa parte os pastéis. E vou fazer nessa parte que ficou na bancada os primeiros pastéis. Então aqui eu só ajeito ela um pouco mais com o rolo para deixar ela um pouquinho mais fina, né? Que eu achei que ela ainda estava um pouco grossa. Vou ajeitar para ficar só um pouquinho mais fina nas bordas. E aí eu vou começar a modelar. Então aqui eu tenho uma forminha de alumínio, eu vou modelar com ela. Porque como eu quero fazer um pastel mais ou menos no tamanho do pastel de feira, acho que ela vai ser perfeita para modelar. Mas você pode fazer da melhor forma em casa. Se você quiser fazer redondo, coloca aí a boca de um copo. E aí vai passando a faquinha rente a massa ao recipiente, igual eu tô fazendo aí, ó. Ela é muito fácil de trabalhar. Então só cortar, passar bem de levinho, né? E aí você já vai ter o formato do seu pastel. Se você também tiver aquela maquininha de fazer pastel, também pode ser. E isso você faz de acordo com o que você desejar, tá bom? Então aqui eu tiro as bordas, né? Ficou. Pra eu juntar com a outra massa lá, depois eu vou abrir para fazer mais pastéis. Então aí eu retiro o molde, ó, só dou uma ajeitadinha nas pontas, né? Às vezes fica aqueles farelinhos por causa da faca, mas aí você junta ele e pode já dar uma modelada com o rolo, se você desejar, né? Pra ficar mais bonitinho. Se não quiser também já pode fazer dessa forma. Então aqui eu já pego um garfo que é para ajudar a fechar os pastéis e também o meu recheio. Aí eu vou utilizar carne moída, mas se você quiser pode fazer com queijo, pode fazer de frango, né? O recheio é opcional. Eu vou fazer de carne
com queijo. Então tô colocando aí a nossa carne moída, você coloca mais pro final do pastel, né, pra gente poder fechar de um lado pro outro e não rasgar a nossa massa. Então coloquei nossa carne e vou acrescentar também o queijo. Então aqui chegou a hora de fechar o nosso pastel, mas antes eu vou utilizar um pouquinho de água e aí vou molhar o dedo nessa água e passar nas bordas do nosso pastel, para que ele fixe bem e não entre óleo no nosso pastel na hora que a gente for fritar. Então é importante que você faça esse processo para vedar o nosso pastel, mas não é exagerar não, é só um pouquinho de água mesmo. Então, feito isso, a gente já pode virar o nosso pastel, né? Fechar, ó, puxar de um lado pro outro. Aí a gente ajeita para ficar certinho aí nas bordas. E aí a gente com os dedos faz uma leve pressão para grudar, né? Então, a gente fazendo isso, a gente garante que não vai entrar óleo no nosso pastel. E aí agora a gente já pode utilizar o nosso garfo para poder prensar mesmo, né? E garantir que realmente ele fique bem vedadinho. Então eu faço isso dos dois lados e pronto. E aí a gente já deixa o óleo esquentando, porque tem que estar bem quente para a gente poder fritar o nosso pastel e ele não encharcar. E enquanto o nosso pastel frita de um lado, eu estou montando o outro. Ali já coloquei a carne, agora eu vou acrescentar o queijo e pegar aquela água para poder vedar o nosso pastel, né? Passar nas bordas e vedar o nosso pastel. Então, o mesmo processo, né? Eu já finalizei, já virei ele e agora eu tô só finalizando com o garfo para vedar bem o nosso pastel. E cuidado na hora de fazer isso para você não furar com a ponta do garfo o pastel, porque aí também vai fazer com que entre óleo. Então, coloca só deitadinho assim para garantir que ele esteja vedadinho perfeito. Então aqui a gente leva o nosso segundo pastel para fritar. E aí está os dois prontinhos. Me renderam 4 pastéis grandes. Gente, olha como ele fica bem recheado. Olha a massa, como ela fica bem fininha. E ele fica super crocante. Nossa, não tem palavra para descrever como esse pastel é gostoso, gente. Façam e me contem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se gostaram, deixa aquele like que é para ajudar o canal. Se inscreva também se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações, porque assim você fica por dentro de todas as novidades do canal em primeira mão, que é o importante, né? Então é isso. Até a próxima, galera. Um beijo. Até mais.